me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso momento de celebração a Deus. Agora é um momento onde nós vamos refletir
através da palavra do Senhor. Desde já, eu gostaria de lhe convidar a orar comigo, pedindo para que o Senhor fale conosco, que Ele venha nos orientar, que o Espírito Santo Ele venha iluminar a nossa mente para que compreendamos a palavra de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós o louvamos e o bendizemos. Muito obrigado a Deus por nossa vida. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por nos trazer até aqui. Muito obrigado por nossa família e por nos dar a oportunidade de juntos, nos nossos lares, celebrarmos a Ti, ainda que seja virtualmente. Muito obrigado, Pai. Nós estaremos hoje dando continuidade na nossa série. Portanto, eu peço em nome de Jesus para que o Senhor fale conosco, nos instrua através da Tua palavra, nos leve a nos parecer cada vez mais com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos refletindo, durante os nossos cultos, numa série cujo título dela é Ser Igreja é a luz da carta aos Efésios. Nós já fizemos uma introdução da carta e refletimos sobre ser igreja é saber a quem pertencemos. Refletimos também que ser igreja é ser para a glória de Deus e pensamos com base em Efésios 1, do 3 ao 14, onde Paulo vai apresentar aos Efésios o plano salvífico de Deus que o Senhor estabeleceu na eternidade e concretizou no tempo, na história. Depois, pensamos também sobre ser igreja é orar pela comunidade local. Fizemos à luz de Efésios 1, do verso 15 até o verso 23, onde Paulo ele agradece a Deus pela vida dos irmãos, pela igreja de Éfeso, e em seguida ele vai pedir a Deus para que Deus dê a eles espírito de conhecimento, de sabedoria, e pedir para que os efésios crescessem na compreensão acerca do poder de Deus. Pensamos também sobre ser igreja é ser alvo da graça de Deus, e refletimos com base em Efésios 2, do 1 ao 10, onde Paulo vai apresentar aos irmãos de que eles, antes de conhecer o Evangelho, antes do Senhor Jesus se revelar a eles, eles estavam mortos em suas transgressões e pecados. Portanto, eles não tinham vida com Deus. Entretanto, Deus, em graça e misericórdia, Deus os ressuscita. Então, eles passam a ter vida com o Senhor e serem salvos mediante a graça do Senhor Jesus. Pensamos ainda sobre ser igreja é viver a unidade por meio da cruz. E pensamos com base na segunda parte do capítulo 2, que é do verso 11 até o verso 22, onde Paulo vai dizer que, mediante a cruz, Deus derrubou a barreira de inimizade entre o homem e Deus e entre o homem para com o homem. Paulo vai dizer aqui que Deus uniu no mesmo corpo judeus e gentios, fazendo deles o povo de Deus, fazendo deles a igreja do Senhor. Hoje, nós estaremos pensando que ser igreja é engajar-se no plano de Deus. Ser igreja é engajar-se no plano de Deus. Por isso, é muito importante você compreender que Deus tem um plano para a humanidade. Deus, na eternidade, estabeleceu um projeto, um plano, e Ele chama a igreja, Ele chama o seu povo para fazer parte deste plano. Portanto, é muito importante que você e eu compreendamos qual é o plano de Deus. E não apenas compreendamos qual é o plano de Deus, mas também que nós venhamos nos engajar para executar esse plano de Deus, a qual o Senhor nos confiou e nos chamou para assim fazermos. O texto base é Efésios 3, do 1 ao 13. Mas nós estaremos lendo a princípio do verso 1 e o verso 2. Esses versos dizem assim: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus,
em favor de vocês, gentios. Certamente, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. Ser igreja é engajar-se no plano de Deus, assumindo o chamado, assumindo ao chamado. Paulo, ele está preso na cidade de Roma, sua primeira prisão na cidade de Roma, uma prisão domiciliar, e Paulo ele tem a plena compreensão de que ele está preso não porque o imperador o prendeu, ele está preso não porque Nero mandou prendê-lo, não é o sistema romano que prendeu Paulo. Na concepção do apóstolo Paulo, ele está preso por causa do Evangelho. E ele vai dizer que, por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está preso por causa do Evangelho de Jesus. Ele está preso por causa de Jesus, porque ele anuncia a mensagem da salvação. Paulo diz que ele está preso por causa de Cristo em favor dos efésios, ou seja, de vocês gentios, como ele coloca no texto, porque os efésios não eram judeus, eles não eram um povo que pertenciam à nação de Israel, eles eram gentios. Entretanto, Paulo vai dizer a eles: eu estou preso por causa de Jesus em favor de vocês, gentios. Porque Paulo foi chamado por Deus, levantado por Deus, para pregar o Evangelho aos gentios. Então Paulo sabe que o motivo dele estar preso é porque ele pregava o Evangelho para os gentios. Em seguida, ele vai dizer aos efésios: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. O que Paulo está dizendo é: eu tenho uma responsabilidade, pesa sobre os meus ombros uma responsabilidade, e essa responsabilidade condiz em pregar o Evangelho para vocês. Paulo vai dizer: ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês. Ou seja, ele assumiu o chamado. Paulo está preso, mas ele cumpre o chamado. Paulo sabe que pregar o Evangelho para os gentios não seria uma tarefa fácil, mas ele assume o chamado e ele sai para anunciar o Evangelho. Ele entendeu que ele foi comissionado, ele entendeu que ele foi chamado por Deus, separado por Deus para anunciar o Evangelho para os gentios. Então, ser igreja é engajar-se no plano de Deus. E um dos objetivos do plano de Deus é chamar pessoas, é comissionar pessoas para elas pregarem o Evangelho, para elas anunciarem o Evangelho, para elas propagarem o Evangelho. Então, se você é igreja, você tem que engajar-se. Se eu sou igreja, eu preciso engajar-me no chamado, no plano de Deus. Eu preciso assumir o chamado, eu preciso me responsabilizar no que se refere a pregar o Evangelho, eu preciso me sentir responsável, incumbido de anunciar o Evangelho. É o que Paulo vai falar em Coríntios. Ele vai dizer que quando ele prega o Evangelho, ele não prega por livre e espontânea vontade, mas ele prega por obrigação, porque sobre ele foi imposto. Ou seja, Paulo está dizendo: eu sei que eu tenho que pregar, eu fui chamado para anunciar. A pergunta é: será que você e eu nos sentimos comissionados por Deus a pregar o Evangelho? Será que nós temos a consciência de que Deus nos chamou para fazer parte do seu plano, em pregar o Evangelho, em anunciar o Evangelho, em anunciar as boas novas ao pecador, ao perdido? Porque se você e eu temos essa consciência, então nós vamos assumir o chamado de Deus. Nós não faremos vista grossa, nós não faremos corpo mole, pelo contrário, nós vamos caminhar com a proposta, com a intenção de tão somente anunciar o Evangelho da graça de Jesus. Segundo,
engajar-se no plano de Deus é compreender o plano de Deus na história. Ser igreja é engajar-se no plano de Deus, compreendendo o plano de Deus na história. Isso vai ficar claro para nós no verso 3 até o verso 6, onde o apóstolo Paulo diz assim: isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. O que Paulo vai dizer aqui é que ele sabe, ele compreendeu qual é o plano de Deus na história. Ele vai chamar o plano de Deus aqui de mistério, mas não é mistério no sentido de ser algo que não se consegue compreender, ou algo que está escondido para que ninguém o ache. Mistério no sentido aqui que por um certo tempo não estava claro para as pessoas, não havia sido revelado, mas que num dado momento da história tudo ficou claro, tudo passou a fazer sentido. E qual é o momento da história que tudo se tornou claro? É quando Jesus se encarna e morre na cruz do Calvário. Esse mistério, segundo o apóstolo Paulo, foi lhe dado a conhecer por revelação. Ou seja, Deus revelou a Paulo esse mistério. Deus deu a Paulo, fez Paulo conhecido, ou fez Paulo conhecer o mistério. Em seguida, ele vai dizer: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Por que Paulo fala isso? Porque todos os profetas do Antigo Testamento, por mais que eles tinham muito conhecimento acerca do Messias, eles não tinham com profundidade esse conhecimento. Por quê? Porque o Messias ainda não havia vindo. Jesus ainda não tinha encarnado. Jesus não tinha morrido na cruz. Então eles anunciavam algo que viria. Mas Paulo desfrutou de algo real, presencial, algo que aconteceu. Ele teve um encontro com o Senhor a caminho de Damasco. Então Paulo diz assim: esse mistério não foi dado a conhecer a homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. O que Paulo está dizendo é que esse mistério, que agora ele passou a ter conhecimento, foi revelado pelo Espírito Santo a ele. E o que é o mistério que Paulo vai dizer? Ele diz isso no verso 6. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. O que é o mistério, segundo o apóstolo Paulo? É a grande verdade, mediante o Evangelho, de que gentios e judeus fazem parte do mesmo corpo. É a grande verdade, mediante o Evangelho, de que judeus e gentios fazem parte agora do mesmo povo. O povo levantado por Deus, o corpo estabelecido pelo Senhor. Qual é este povo? Qual é este corpo, segundo o apóstolo Paulo? A igreja. O que Paulo está dizendo é que gentios, agora eles têm os mesmos direitos que judeus. Eles têm os mesmos privilégios. Segundo o apóstolo Paulo, gentios agora, eles são co-herdeiros com Israel. Não há distinção entre gentios e judeus. Segundo o apóstolo Paulo, são membros do mesmo corpo. Ou seja, não há distinção, não há separação. Segundo, ou melhor, terceiro, o apóstolo Paulo diz assim: e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Todas as promessas que Deus havia feito a Israel, agora por meio de Jesus, ao enxertar os gentios no corpo, mediante ao Evangelho, gentios agora também têm os mesmos direitos, os mesmos privilégios, as mesmas promessas. Não há diferença.
Paulo compreendeu isso na história, no tempo. Então ele se engaja na missão, ele engaja no plano de Deus, porque ele compreendeu que o plano de Deus é fazer com que gentios e judeus façam parte do mesmo corpo, ou seja, vivam no propósito de Deus, que é ser igreja. A pergunta para nós é: será que nós compreendemos o plano de Deus na história? Será que nós compreendemos que Deus levantou um povo, e esse povo é a igreja? Pessoas diferentes, com formações diferentes, culturas diferentes, pessoas que pensam diferentes, mas que Deus as chamou para fazerem parte de um único projeto, de um único plano chamado igreja. Será que nós compreendemos que, embora sejamos pessoas tão diferentes umas das outras, nós fazemos parte do mesmo corpo, da mesma família, desfrutamos dos mesmos benefícios em Cristo Jesus, temos as mesmas promessas sobre as nossas vidas? A mesma promessa. Todos nós, independente de como pensamos, independente da cor que gostamos, independente da tonalidade da nossa pele, independente do nosso grau de instrução, independente da nossa conta bancária, independente da nossa profissão, todos nós, no mesmo corpo, temos a mesma promessa, a certeza de que um dia Jesus voltará para nos buscar. Fomos salvos pelo mesmo Jesus, temos o mesmo Espírito Santo habitando em nós. É isso que Paulo está dizendo. A igreja de Éfeso era uma igreja composta por judeus e gentios. E agora Paulo está dizendo: Deus uniu vocês no corpo. Agora é só um corpo. Vocês agora é uma família. É um povo só. É uma nação só. Mas Paulo entendeu isso. Esse é o nosso desafio. Compreendermos que fazemos parte de algo maior. E deixarmos de lado as nossas diferenças. E começarmos a caminhar em função do único propósito: ser igreja. Ser igreja. Terceiro, ser igreja é engajar-se no plano de Deus, tendo uma compreensão correta sobre si mesmo. Isso vai ficar claro para nós no verso 2 e no verso 7. Verso 2, Paulo diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. O que Paulo está dizendo é: eu sei quem eu sou no corpo, eu tenho uma compreensão correta de quem eu sou no reino de Deus. E no corpo, no reino de Deus, eu sou uma pessoa cuja pesa nos meus ombros a responsabilidade de anunciar o evangelho aos gentios. Eu sei que eu estou em missão, eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus me comissionou para pregar o evangelho. Paulo sabe disso, está muito claro para o apóstolo Paulo. Mas olha no verso de número 7, ele diz assim: deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Olha a relação do apóstolo Paulo com o evangelho. Ele vai dizer que deste evangelho ele se tornou ministro. E a palavra ministro aqui no grego é diácono, ou seja, servo. O apóstolo Paulo sabe que ele é servo do evangelho. O apóstolo Paulo sabe que ele foi chamado para servir o evangelho. E não só isso, ele diz que ele foi chamado para servir o evangelho, ele se tornou ministro do evangelho, e segundo ele é pelo dom da graça. Graça aqui significa favor e merecido. O que Paulo está dizendo é: eu sou servo do evangelho, e não sou servo porque eu mereço. Pelo contrário, eu sou servo do evangelho e eu não mereço ser servo do evangelho. Eu só sou servo do evangelho porque Deus, por graça, me chamou para servir o evangelho. É uma compreensão clara. Ele sabe quem ele é, ele reconhece quem ele é, ele sabe que tem uma responsabilidade diante do reino de Deus. Ele sabe que ele é servo do evangelho. Ele sabe que ele só é servo do evangelho por causa da graça, porque nem merecer ser servo do evangelho ele merece. E por último, ele sabe que a eficácia do serviço dele se dá no poder de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz assim: ele diz assim: a mim concedida pela operação de seu poder. Ou seja, ele fala assim: deste evangelho eu sou ministro,
pela graça, a mim concedida pela operação do seu poder. Ele sabe que não é pela capacidade intelectual dele. Ele sabe que não é pela oratória dele. Ele sabe que não é pelos conhecimentos dele acerca da vida, mas sim pelo poder de Deus que habita na vida dele, pela capacidade de Deus de usar a vida dele, de torná-lo ministro do Evangelho e fazer com que a pregação do apóstolo Paulo fosse eficaz. É o poder de Deus. Será que você e eu compreendemos, ou temos uma compreensão clara, correta sobre nós mesmos? Será que você sabe quem você é no plano de Deus? Será que você sabe quem você é no propósito de Deus? Será que você sente a responsabilidade de anunciar o Evangelho? Será que você sente que você está comissionado a anunciar o Evangelho? Será que você sente que é um servo do Evangelho? Você é um ministro do Evangelho? Você é um escravo do Evangelho? Será que você compreende que por graça, não é mérito, você e eu não somos dignos de servir ao Evangelho, mas só o servimos porque Deus nos chamou por graça e misericórdia? Será que temos essa compreensão? Será que entendemos que só servimos o Evangelho porque Deus, por amor e graça, nos chamou para servir? E servindo o Evangelho, nós só o servimos no poder de Deus, porque nós não temos capacidade para servir o Evangelho. Ou seja, nós não temos habilidade, nós não temos capacidade para transmitir o Evangelho de forma com que as pessoas ouçam, compreendam e se rendam a Ele, senão por meio do poder de Deus. A palavra poder que Paulo usa aqui é dunamis, traz a ideia de capacidade, de uma explosão. Ou seja, só Deus tem poder para fazer o efeito, para causar o efeito na vida da pessoa que o Evangelho propõe. Mas eu preciso ter uma compreensão clara, correta sobre mim. Eu sou responsável diretamente na pregação do Evangelho. Eu sou servo do Evangelho. Eu sou servo pela graça de Deus. E eu só cumpro esse chamado de servir o Evangelho pelo poder de Deus. Quanto? Ser igreja é engajar-se no plano de Deus, compreendendo o papel da igreja. O verso 10 e o verso 11, Paulo diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida nos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que a intenção dessa graça, ou seja, a graça de Deus ter lhe chamado, a graça de Deus ter lhe comissionado, a graça de Deus de ter lhe proporcionado ser escravo, servo do Evangelho. Paulo vai dizer o seguinte: a intenção dessa graça era que agora, ou seja, no tempo dele, e não só no dele, mas no nosso também, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida pelos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo é que a igreja é uma obra de arte de Deus. Quando Paulo usa a palavra aqui, multiforme sabedoria, é como se Paulo está dizendo as várias formas de Deus pensar. E nessas variadas formas de Deus pensar, Ele pensou a igreja, Ele planejou a igreja. E a intenção de Deus é que através da igreja, segundo o apóstolo Paulo, a graça de Deus seja conhecida pelos poderes e autoridades celestiais. É como se Paulo estivesse dizendo: Deus criou a igreja, e Ele, ao criar a igreja, Ele apresenta a igreja como a sua obra-prima, para que as pessoas vejam a igreja. No caso aqui, Paulo coloca poderes e autoridades celestiais. Ao que tudo indica, Paulo está se referindo aos anjos. A obra de arte, a igreja, a criação de Deus, para que os anjos vejam a igreja, como se Deus estivesse apresentando para eles a sua criação, a sua obra. E Paulo diz mais no verso 11:
de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja precisa compreender o papel dela. A igreja, ela tem que sinalizar alguém. Quando Paulo está dizendo que mediante a igreja, para que poderes e autoridades pudessem conhecer essa graça, Paulo está dizendo que a igreja precisa sinalizar alguém. A igreja precisa apontar para alguém. E esse alguém para qual a igreja precisa apontar, para qual a igreja precisa apresentar, é Jesus. Ou seja, as pessoas quando olharem para a igreja, elas precisam ver Cristo na igreja. A igreja precisa ser a obra de arte de Deus no mundo, na terra, sinalizando o seu autor, que é Deus, que é Jesus. Por quê? Porque a igreja é uma obra-prima. A igreja, ela mostra para todas as pessoas, em todos os tempos, que é possível pessoas diferentes serem unidas no mesmo propósito. É possível pecadores serem salvos pela graça. É possível pessoas serem restauradas mediante o amor de Deus. A igreja tem que sinalizar Jesus. O papel da igreja é apontar para Cristo. O papel da igreja é dizer para as pessoas: Jesus está aqui. Vejam Jesus por meio de nós. Nós precisamos compreender o nosso papel. Às vezes perdemos tempo com questões para qual o Senhor Jesus não nos chamou. Às vezes ficamos investindo tempo em questões que Deus nunca disse para nós investir, quando na verdade o papel da igreja é sinalizar o reino de Deus, é apontar para Jesus, é ser um farol onde a pessoa principal é Jesus Cristo. A igreja tem que se apontar para Jesus, ela tem que sinalizar Jesus. Quinto, ser igreja é engajar-se no plano de Deus, compreendendo o acesso livre ao Pai. Paulo vai dizer isso no verso 12 e 13, ele diz assim: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo agora vai dizer que os efésios, que agora estão unidos com os judeus no mesmo corpo, que agora fazem parte do mesmo corpo, que agora é a igreja, os efésios agora, eles têm acesso livre ao Pai. Eles têm acesso agora irrestrito ao Pai. Eles podem andar na presença do Pai. Eles podem viver com o Pai. Eles podem desfrutar da comunhão com o Pai. Lembrando que em Efésios 2, a partir do verso 11, Paulo vai dizer que outrora eles não tinham este benefício, porque eles eram estrangeiros quanto às promessas. Eles não pertenciam à comunidade de Israel. Eles não eram circuncidados, como Paulo vai falar no verso 11 do capítulo 2. Eles estavam mortos em seus pecados e delitos, como ele diz no verso 1 do capítulo 2. Mas eles foram ressuscitados por Cristo e foram enxertados por Cristo no corpo. Agora eles têm união com os judeus. Não importa mais a etnia, a nacionalidade, a cor da pele. O que importa é que a cruz os uniu. E agora gentios, os efésios, eles têm comunhão com o Pai. Eles agora estão na presença do Pai. Eles não entram mais na presença, mas eles vivem na presença do Pai. E nós precisamos compreender isso. A igreja, ela vive na presença do Pai. Às vezes nós nos relacionamos com o Pai numa visão muito mais de Antigo Testamento do que do Novo Testamento. Numa visão onde se existe o Santo do Santo, onde eu tenho que entrar, mas na verdade eu não entro mais, eu estou no Santo do Santo. É o que a carta aos Hebreus vai nos dizer. Jesus abriu o caminho para nós. Ele é o caminho. Então agora a igreja desfruta da comunhão com o Pai. A igreja está na presença do Pai no trabalho, a igreja está na presença do Pai na escola, a igreja está na presença do Pai em todos os lugares onde ela for. Não é mais um espaço, mas agora é a vida. E a igreja do século XXI precisa entender isso. Nós ainda insistimos em usar linguagens do Antigo Testamento, onde vou entrar na presença do Pai.
Nós não vamos entrar, nós já estamos. Já estamos. Ou uma linguagem que diz assim, momento espiritual. Não é momento espiritual. Tudo que eu faço agora é espiritual, porque esse foi o plano do Pai. Não existe mais lugares sagrados. Eu sou sagrado porque eu fui separado para ter uma vida devota, piedosa ao Pai. A igreja precisa compreender isso. Paulo está dizendo para os Efésios, meus irmãos, agora vocês têm acesso livre ao Pai. E ele fecha dizendo, ou melhor, pedindo para que os Efésios não desanimassem por causa das tribulações que Paulo estava enfrentando. Fala, não desanime. Engajam-se no plano de Deus. Assumam o chamado. Vivam o chamado. Compreendam o plano de Deus na história. Vocês foram levantados por Deus. Deus os libertou, Deus os restaurou, Deus os ressuscitou, Deus os salvou, para que vocês agora, no tempo, na história, possam cumprir o chamado de Deus. Viva o plano de Deus na história. Tenha uma compreensão correta sobre si. Compreenda quem você é servo do Evangelho, você foi chamado pela graça para servir o Evangelho. E você só cumpre esse chamado mediante o poder de Deus. Compreenda o seu papel quanto igreja. É isso que Paulo está falando para os irmãos. Não desanimem, mas vivem como igreja. Sinalizem o reino de Deus. Apontem para Jesus. Mostrem Jesus. Vivam. Desfrutem da comunhão com Ele agora. Vocês estão livres para fazer isso. Eu queria deixar para nós agora 2 desafios. O primeiro deles é: você compreende que ser igreja é engajar-se no plano de Deus? Você, quanto igreja, será que você tem a compreensão de que você foi chamado por Deus, levantado por Deus, para executar o plano dele? Quantas pessoas ainda estão batendo cabeça, querendo viver questões, realidades para quais Deus não as chamou? Quantas pessoas insistem em remar contra os planos de Deus? Deus te levantou, você é a igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, engaja-se no plano dele. Segundo, você compreende o plano de Deus quanto igreja. Talvez para você ser igreja é simplesmente ter o teu nome no hall de membros. Talvez para você ser igreja é simplesmente se reunir em alguns cultos públicos. Mas ser igreja na Bíblia é muito mais profundo do que isso. Ser igreja na Bíblia é viver como igreja, é sinalizar Jesus, é anunciar o Evangelho, é se envolver com a missão, é se responsabilizar no propósito de Deus de ser igreja. Portanto, eu queria orar com você neste momento. Pedir para que o Senhor Jesus nos dê esta compreensão de que ser igreja é engajar-se no plano de Deus. Oremos. Pai bendito, em o nome de Jesus nós o agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado pela reflexão. Muito obrigado a Deus por falar com nós. Deus, eu peço em nome de Jesus para que o Senhor nos ensine a ser igreja, para que o Senhor nos ensine a nos engajar no teu plano, Senhor. Para que como igreja, pessoas que foram salvas, redimidas, justificadas, purificadas, pessoas que foram regeneradas, pessoas que foram adotadas, pessoas, ó Pai, que o Senhor tirou das trevas e as transportou para o reino da sua luz. Que nós, como essas pessoas, ó Pai, possamos assumir a nossa responsabilidade na missão, assumir a nossa responsabilidade diante do chamado do Senhor. Nós estamos em missão, nós somos chamados para anunciar o Evangelho da graça, o Evangelho que salva, o Evangelho que é poder de Deus. Nos dê, ó Deus, a compreensão do teu plano na história.
Quantos de nós, ó Deus, estamos perdidos ainda, não compreendemos o que o Senhor quer fazer na história, não compreendemos qual é a tua proposta, ainda investimos tempo, recursos em questões que são secundárias, quando na verdade deveríamos investir tempo, saúde e recursos naquilo que deve ser prioridade, que é a missão, que é o anúncio do Evangelho. Precisamos compreender, ó Pai, o teu plano na história. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a termos uma compreensão clara de nós mesmos. Deus, nós somos servos do Evangelho, nós somos escravos do Evangelho e devemos nos sentir assim. Que o Senhor nos dê essa responsabilidade, que o Senhor nos conscientize desta maneira, ó Pai. Somos servos, escravos, ministros do Evangelho. Isso só é possível mediante a graça. Não é porque merecemos, não é porque somos dignos, mas por graça, por misericórdia. O Senhor nos chamou para servir o Evangelho. Nos dê uma compreensão clara, Pai, que tudo o que fazemos, só fazemos mediante o poder do Senhor. Não há em nós capacidade alguma para convencer o homem. Não há em nós, ó Deus, capacidade alguma para trazer iluminação à mente do pecador, para que ele se renda ao Evangelho. Mas somente o poder do Espírito Santo, somente o Evangelho que é poderoso pode fazer isso, Pai. Nos dê, Senhor, uma compreensão clara do que é ser igreja. Pai, nos ajude a ser igreja no nosso tempo, a influenciar as pessoas, a impactar as pessoas, a sinalizar para as pessoas o reino de Deus, a sinalizar para as pessoas Jesus Cristo, que nós sejamos sim como faróis, mas faróis que apontam para aquele que está acima de todas as coisas, que aponta para a cruz, que aponta para a cruz. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê uma compreensão de que vivemos na Tua presença. Não há mais lugar sagrado, Senhor, mas sim, nós vivemos e desfrutamos agora da comunhão contigo. Por isso eu peço, Deus, em nome de Jesus, que como igreja, nós venhamos nos engajar no plano do Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe, que você possa curtir este conteúdo, que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa nos ajudar a crescer no nosso canal. A nossa intenção primária é de que pessoas conheçam o Evangelho de Jesus, sejam salvas por meio do Evangelho de Jesus. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.